No universo dos animes e mangás, sempre temos aquelas obras que faz nos divertir e criar muitas emoções ao longo da obra. Pode ser mangá ou anime shonen, romance, esporte ou comédia. Mas sempre tem aquelas obras que é de dar um frio na barriga, que sério, cada obra que se passa dá vontade de vomitar. Então caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo, recomendo sair do vídeo para seu bem, porque hoje só irei falar do iceberg das obras mais doentias e pesadas já feitas. Jujutsu no Rokunin. Jujutsu no Rokunin. Um mangá adorado por alguns e odiado por todos. Uma obra completamente doentia e bizarra. O mangá conta a história de um garotinho chamado Uruma, que ele sofre bullying e apanha todos os dias para um grupinho de valentões. Onde, dentre todos os valentões, a cabeça desse grupo é o Shigoku Kyo, o mais desgraçado de todos. E esse grupo só quer fazer o prota passar pela pior dor possível, batendo nele, abusando dele e fazendo de tudo para destruir a vida do moleque. Mas em um dia eles decidiram passar dos limites. Mataram o gato dele e ainda tramando uma armadilha para os pais dele, fazendo um acidente proposital para os pais dele morrerem em um acidente de carro. E ainda para complementar, eles espancaram o irmão caçula dele e deixou em estado vegetativo. Uruma fica horrorizado com a situação e vê um fim para ele. Mas o avô dele, que era um ex-soldado criado na guerra, veio para salvá-lo e fazer uma máquina de matar, para se vingar de todos aqueles malditos, matando um por um. Então Uruma cresce e por fim vai se vingar de todos. Bom, a proposta da obra é muito boa, um mangá de vingança e tal, mas a obra é muito doentia, cara. O Uruma vive muitas situações medonhas e perturbadoras e mata cada um dos meliantes de forma brutal e com torturas muito bizarras. De tipo, uma das torturas de Uruma é enfiar um dispositivo que explode o orifício e o órgão genital da pessoa. E essa é uma das menos pesadas. Ele já estrangulou, partiu o cara no meio, ou mesmo na base da violência mesmo, na pancada. Mas o mangá em si tem muita morte e sangue, muitas cenas de sangue do nada. E todos, repito, todos os vilões abusam isso, mulheres e tipo, todos mesmo, cara. Os únicos que não fazem isso é aqueles vilões de capítulo que são mortos na mesma hora pelo Uruma. E cara, não sei qual a tara do autor sobre toda hora ter cena abusiva assim. Então, os fãs da obra falam que o mangá está muito ruim e chato, saturado demais. Porque mesmo que o Uruma conseguiu matar cada um dos desgraçados, sobrou ainda o Shigoku Kyo. Mas o Shigoku Kyo ele consegue sobreviver e ainda mata o avô e o irmão dele de vez. Então o Uruma fica preso por 5 anos. E quando ele é solto, o Kyo virou um líder mundial. E o Uruma vai atrás dele de novo. E ele sempre vive a mesma coisa. Ele mata pessoas, vivencia mais cenas perturbadoras de morte de amigos, mais cenas de abuso e sexo pesadas e desnecessárias, e a história só vai se enrolando e enrolando. O autor parece que estende a obra de propósito, só para botar mais cena de tortura e sexo desnecessária. Em si, a obra não é muito ruim. Eu gosto bastante da arte dela, porque os painéis são muito bonitos, mas o mangá tem muito furo de roteiro, e é muito repetitivo. Mas se você já achou esse mangá muito pesado, se prepare pelos próximos que ainda estão por vir. Tommy. Tommy é um mangá lançado em 1987 e feito pelo nosso querido Junji Ito. Inclusive, esse é o primeiro mangá dele. O mangá conta a história de uma personagem chamada Tommy, e ela é muito bonita no mangá. Sério, praticamente todos os homens admiram e amam a beleza dela, pelo seu charme e poder de sedução que ela tem, e faz qualquer um se apaixonar por ela. Só que o bizarro dessa história é que nessa paixão que todos têm por ela, vira uma vontade irresistível de matar ela. Ela morre várias e várias vezes de maneiras brutais, que cara, é de tudo qualquer jeito, é com tesoura, decapitada e enfim. E ela sempre volta viva no final, e de várias formas diferentes, e consegue espalhar maldições pelo mundo. Ela pode se regenerar, e ela tem esse poder de regenerar pelo canibalismo dela, usando alguns métodos, como por exemplo grudar o seu cabelo no cérebro dos humanos para possuí-los ou mesmo voltar com uma nova pessoa.
como por exemplo uma garotinha ou um monstro horrível. Ela é praticamente imortal. Isso acontece porque a Tommy não é um ser humano comum, já que ela consegue se reproduzir sem mesmo ter um parceiro sexual. E toda vez que você corta ela no meio ou desmembra ela, cada pedacinho do corpo dela dá uma origem a uma nova Tommy. E com esse método de se multiplicar, existem várias Tommys pelo mundo, que têm o mesmo poder de sedução sobre os homens. A única forma de realmente acabar com a vida dela é tacando fogo nela. Mas só funciona só se a carne dela estiver totalmente carbonizada. O mangá não deixa clara a origem da Tommy, mas estimula-se que ela já vivia muitos antes dos acontecimentos que se passam na história. Cada capítulo do mangá tem diversas histórias diferentes, com diferentes Tommys e com diferentes personagens que encontram a Tommy. Em si, recomendo muito ler esse mangá, que apesar de ser um pouco antigo, ele tem uma história muito boa e tem quadros muito lindos para mangá de 87. Adabana. A história desse aqui é mais pesadinha, mas vamos lá. Adabana é um mangá criado em 2020 a 2021, que conta uma história bem cruel e impiedosa. A obra conta uma história de um crime cometido por uma jovem, que parecia alguém inocente. Mizuki é uma adolescente comum que convive com sua mãe e leva uma vida bastante tranquila e sem preocupações. Até que um certo dia, ela está se arrumando para sair. Até que a TV dá uma notícia que uma jovem chamada Igarashi Mako, que estudava no mesmo colégio que a Mizuki, foi morta. A mãe dela pergunta se ela conhecia a Mako, mas Mizuki não responde ela. Ela termina de se arrumar e se despede da mãe. Mas ao caminhar sobre a rua, ela se depara a uma delegacia e ela vai lá e confessa o crime dela, que foi ela que matou a Mako. Nisso, ela conta a história e nos mostra os flashbacks, onde conta que ela e a Mako foram melhores amigas e elas estavam planejando sair. Mas a mãe da Mizuki não a deixou. Então a Mizuki, para bancar a viagem, aceitou trabalhar com o tio da Mako. E esse cara é muito doente, sério. Ele é muito pervertido, e quando a Mizuki chega lá, ele queria tirar fotos sensuais dela. Claramente ela recusa, e ela se levanta para sair o mais rápido possível. Mas o maluco avançou para cima dela e começa a agredir ela para abusá-la. Então, sem opções, ela pega uma faca e mata o tio da Mako. A Mako chega ao local e ajuda a tirar o corpo dali. 3 dias depois, Mako conta a Mizuki que está sendo perseguida pelo ex-namorado e está com medo de descobrir sobre o assassinato do seu tio. Então Mizuki vai atrás dele e, após confrontá-lo, pede ajuda para destruir provas do crime do tio da Mako. Em uma cena, o namorado da Mako abraça a Mizuki e fala que quer o contato com ela. E a Mako descobre, e isso, as duas acabam brigando. E sem querer, a Mizuki acaba sem querer matando a Mako com uma faca. Então, ela conta a situação para o advogado. E ele desconfia, peraí, como ela conta a história com muito detalhe para no fim só falar que matou a amiga sem querer? Tem algo errado nisso daí. Então o advogado vai mais a fundo e pede ajuda para sua amiga detetive, Ryan. Ryan percebe que Mizuki defende Yuki com unhas e dentes e suspeita que ela matou a amiga por ciúmes. Os advogados investigam Yuki, mas ele é um bala e não coopera em nada. O mangá então revela o passado de Mako. Quando ela era mais nova, seu tio doente mental a chantageava, batia e abusava dela, e tirava fotos íntimas delas todos os dias. E quando ela conheceu o Yuki, parecia que tudo iria melhorar. Ela contou o que estava acontecendo para o Yuki. Ele deixa ela em casa e vai cobrar o velho. Mas não adianta em nada. O tio ainda continuava a abusar da Mako. E o Yuki começou a ser outro doente mental, querendo se aproveitar da garota, filmando ela escondida e mostrando para o tio dela. Meu Deus, que doentio, mano. E se ela ousasse de terminar com ele, além de explanar o vídeo para geral, ele iria matar ela. Mas ela vai lá e termina com ele mesmo assim. Então Yuki manda ela cortar o pulso. Não adiantava chamar a polícia, porque ele mesmo já tinha chamado. Ele parou de mandar os vídeos para o tio dela, porque Mako já tinha tirado a câmera. E foi aí que Mizuki entra na história. Mas nessa versão, foi a Mako que matou o tio dela.
Então Mizuki descobre que tinha uma câmera no banheiro da loja do tio e suspeitava que a Yuki a espionava. Então ela confronta Yuki, que admite ter ouvido tudo sobre o assassinato do tio dela. E a Mizuki vira meio aliada dele, né, para melhorar a situação. Então ela descobre que era ele mesmo por trás das câmeras. E foi aí que a Mako viu ela com Yuki. E ela some por alguns dias e bate na porta da Mako para conversar. Mas Mako, após entender um pouco a história, pede para que ela se afaste, enquanto ainda tinha tempo. No dia seguinte, Mako falta da escola e descobrimos que ela saiu com Yuki em uma praça, onde ela manipula ou sua vida acabaria ali. Mizuki, após sair da aula, tenta chegar rápido no local, mas já era tarde demais e ela encontra a Mako morta. Com um ódio tremendo mesmo, ela promete vingança com as suas próprias mãos. Então ela mutila todo o corpo da Mako e se encontra com o Yuki, onde ela xinga e ameaça ele. Então ela descobre que o pai da Mako também era cúmplice do tio. Então Mizuki se entrega à polícia. No julgamento, Mizuki inicialmente confessa o assassinato de Mako, mas depois muda sua versão, falando que só matou o tio. Mas Ryan encontra provas de que Yuki estava na cena do crime e usa gravações para expô-lo no tribunal. Yuki se contradiz, mas ele é preso por outros crimes. Mas Mizuki é condenada. Anos depois, Mizuki é solta e visita a Magical Land com um advogado, recebendo um presente da Mako antes dela morrer. E o mangá termina com Mizuki se despedindo emocionalmente da amiga. Vou separar esse vídeo em 2 ou 3 partes, então caso você queira mais vídeo de Iceberg, comente aqui embaixo e deixe sugestões de mangás que eu possa comentar para o Iceberg. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso pessoal, valeu, falou e fui!